confundiram no Ocidente, nos textos hinduístas, o termo Jiva e o termo Atman. São dois conceitos, e ao longo do capítulo ele vai comentar cada um deles. Jiva diz respeito à individualidade. Atman diz respeito ao ser presente em cada um de nós. Atman não é dependente dos envoltórios que nos cercam. Jiva é definido por esse conjunto de vibrações que formam nossos envoltórios que caracterizam o nosso eu. O erro de confundir o termo Atman com o conceito de eu afasta, olha que sério isso, afasta a possibilidade de reto entendimento dessas tradições de sabedoria, como a Vedanta, o Shaivismo, os Upanishads, o budismo Yogacara, né, e mesmo o gnosticismo. Porque se a gente não tem um reto entendimento de como se dá essa busca, é mais fácil a gente se enganar. Mas então como é que eu faço? Vamos com calma, vamos estudando, vamos conversando, e daí a importância de ter um grupo onde a gente possa dialogar, conversar sobre esses materiais. Eu sou aqui também uma estudante como vocês, né? Talvez eu tenha tido mais oportunidade de estudo em alguns desses materiais, mas cada um de nós vem de meios distintos, com contatos maiores ou menores com alguns desses conceitos, conteúdos, livros, personagens, né? Então, por isso a gente pode trocar as experiências. Então, o que é melhor fazer se dependemos das traduções? Eu me lembro, eu e o Alberto tivemos a oportunidade de ir para o Egito, e a gente buscava no Egito materiais sobre a tradição islâmica ismaelita, principalmente, e em várias das editoras, das livrarias que a gente entrou, eles olhavam para a gente e diziam assim, vocês têm que aprender árabe, porque a gente estava procurando livros em inglês ou qualquer língua mais próxima, porque o árabe a gente não tem domínio, né? Então, era muito engraçado, porque vocês têm que aprender árabe, é inaceitável estudar sem conhecer a língua. Então, isso a gente já fazia, e no árabe a gente também começou a fazer, de tentar compreender os termos chaves, pelo menos, porque o roteiro da conversa é traduzível, mas os termos chaves, eles são chave. Então, a gente precisa entender bem melhor. E é isso que o Alberto está tentando fazer nesse capítulo, acerca do termo Atman, que é o centro, Atman e Brahman é o centro da tradição Vedanta. Então, o que é melhor fazer se a gente depende das traduções? Fazer a leitura crítica das traduções, né? E nesse sentido, ele diz, é desejável que se busquem principalmente tradutores que não sejam meros tradutores. A Laia e Bruno, que são tradutores profissionais. Por favor, não estou desmerecendo os tradutores, mas estamos falando de um conteúdo que é conceitualmente muito técnico. Então, de preferência que se busquem aqueles tradutores que conhecem aquele conteúdo, e como ele diz, que sejam integrantes, que integrem uma escola idônea daquela área específica que você está buscando estudar. A gente consegue isso fácil? Não. Mas essa é uma busca importante. Então, se você vai ler um texto sobre Vedanta, em português, ou em espanhol, ou em inglês, ou francês, alemão, são línguas geralmente mais próximas da gente, que você busque alguém que tenha traduzido, mas que seja parte, de fato, de um grupo que estuda, de fato, que coloca em prática, de fato, essa prática, esse ensinamento, né? Porque a chance de ter uma melhor escolha na escolha das palavras, para poder fazer uma melhor tradução, é muito grande. E foi com esse sentido que vários aqui da equipe do Lux, há muitos anos se dedicam a fazer a revisão de traduções, exatamente porque a gente tem um conhecimento do conteúdo e um razoável conhecimento, às vezes, da língua também, para poder tentar trazer o melhor daquele ensinamento. E isso é muito importante. Então,
Primeiro, fazer uma leitura crítica das traduções, escolhendo as melhores traduções. Comparar diferentes versões. Nesse sentido, não é comparar uma versão ruim com uma versão boa, mas comparar 2, 3 versões distintas e boas daquele mesmo texto. Então, os livros da nossa editora, da editora Garbalux, que tem saído, vários deles estão saindo com traduções de alguns textos, e a gente geralmente faz isso. Não é a tradução de um texto, é a tradução desse texto, mas sob pelo menos a versão de 2 bons tradutores, para que a gente possa encontrar as melhores formas de dizer aquilo, baseado no conhecimento que a gente já tem sobre. Vou dar 2 exemplos nossos daqui. A Alaia é tradutora, e ela conhece muito sobre gnosticismo, então eu confio muito mais numa tradução feita por ela, do que numa tradução feita por computador. Todo mundo aqui sabe, né, quantas traduções são feitas simplesmente passando no aplicativo do computador. Ou de uma pessoa que não conhece gnosticismo. A gente tem muitos problemas com as traduções que estão em português, inclusive com as que estão em inglês, sobre gnosticismo, porque são feitas frequentemente por membros da Igreja Católica. Nada contra os membros da Igreja Católica, mas se eles não conhecem gnosticismo, a possibilidade de saber traduzir aquelas ideias é menor. E falo o mesmo em relação ao Bruno, que também é tradutor profissional, mas ele se especializou na área do budismo. Então, eu confio muito mais numa tradição budista feita pelo Bruno, do que por um tradutor, como é que chama? Tem um nome referenciado, né, um oficial, né, porque tem que conhecer aquele conteúdo para poder traduzir melhor. Então, é isso que o Roberto está sugerindo, comparar diferentes versões de boas traduções. Pesquisar as melhores fontes. Então, achar as melhores fontes. Ver o que dizem os textos no seu próprio ambiente cultural filosófico. Então, comparando as discussões que tem dentro daquele mesmo ambiente e não de ambientes externos àquele. O que é muito comum no Ocidente. Sou professora universitária, a gente vê muito essa discussão. É interpretado a partir da visão nossa, e não da visão daquele contexto, né? Ver o que dizem no seu próprio contexto. Buscar os mais envolvidos de alma com aquele conteúdo, porque vão saber falar por experiência. Evitar versões provenientes de escolas novistas, renovadas, adaptadas, sabe? Isso tem sido bastante comum. Essa agora é a nova Vedanta. Atenção! Às vezes, a nova Vedanta é outra escola, não é a escola de Shankara. Não estou dizendo que necessariamente ela é ruim, mas ela não é a escola de Shankara, tá? Tomar muito cuidado com isso. E eu ia dizer, e está escrito, usar, sentir, viveka, ter uma intuição profunda em cima daquele texto, sentir o texto calando no fundo do seu coração, no fundo da sua mente, sentir se ele tem coerência, se ele tem coerência lógica com o contexto de onde ele vem. Dar preferência aos textos mais idôneos, mais originais, e conhecer os termos centrais no seu original. Por isso que o Alberto faz esse capítulo. E ele sugere algumas fontes, como o conceito de Atman nos principais Upanishads, que é do Balved Sharma, ele vai usar esse autor mais vezes aqui no livro, e um outro texto que ele sugere para compreender Atman é Atman na literatura védica pré-Upanishads, do Narahari, que também é indiano, ambos são indianos. É importante, antes de ler os textos da tradição, saber os seus conceitos-chave para um melhor entendimento das passagens e dos conteúdos, né? Então, eu acho que eu vou pegar só mais só mais esse slide aqui, e depois eu vou dar uma paradinha para a gente conversar. Depois eu retomo. Brahman, quando presente no Atman, no homem, é Atman. Então, Brahman presente no homem é Atman. No homem, na mulher, nos seres, né? No Atharva Veda, tá? Um dos Vedas, né?
esses dois termos são identificados com a realidade última, que é o um sem segundo, né? Também nos brahmanas e nos aranyakas são identificados assim. Então, os brahmanas são a exposição que é feita, a descrição que é feita dos ritos védicos, tá? Os brahmanas. E os aranyakas são interpretações, né, explanações interpretando os hinos. Os hinos são os samhitas. Os samhitas são presentes principalmente no Rig Veda, tá? Então, dos 4 tipos de Vedas, até me atrapalhei na reunião passada. Rig Veda, que é o maior e o primeiro, Sama Veda, Atharva Veda, que é o citado aqui, e Aranyaka Veda, onde estão os Upanishads ao final dele, né? Nos Samhitas, ou seja, nos hinos do Rig Veda, Atman é relacionado com Purusha. Purusha pode ser traduzido como o espírito universal, é uma palavra que vem da tradição Sankhya, que é uma das darshanas, lembra? 6 darshanas? Eu não lembro, sempre falta uma que eu não lembro. A Sankhya é mais uma das darshanas. São as 2 últimas, são a Vedanta e a Yoga, Samkhya, Nyaya, Mimamsa, e tem mais uma que eu não lembro, mas são 6. As chamadas filosofias derivadas dos Vedas, né? Também Atman no Rig Veda é relacionado com Hamsa, e a palavra Hamsa pode ser traduzida como a sabedoria divina de Brahman, né? Ou a luz do universo, né? E é interessante que a palavra Hamsa também é atribuída como o nome daquela ave que, no seu bater de asas, faz a vibração do tom, do Om, né, do universo. Também é relacionado Atman com Prana, lembrando que tem Prana como vitalidade em cada ser, e Prana como a própria vitalidade universal, como a vida universal. Também Atman, no Rig Veda, relacionado com Satya. Satya é traduzido como verdade, aquilo que sustenta. Também relacionado com Prajapati. Prajapati seria como o demiurgo, o grande criador dos seres, né? Aquele que cria os seres. E com Brahaspati, que seria a deidade guru, ou o guru das deidades, né? Isso tudo na tradição indiana, né? Também Atman, no Rig Veda, está relacionado com Hiranyagarbha. Hiranyagarbha pode ser traduzido como o espaço primordial onde se origina o universo, e ele tem esse sentido de, realmente, de espaço, de onde tudo acontece, ou onde é possível acontecer. Eu citei esse termo na nossa reunião passada também, quando eu falei sobre o espaço cujo centro está em todos os lugares e a circunferência em lugar nenhum, né? É o todo. Blavatsky também usa Purusha, espaço, ela usa muito essas terminologias, né? E também com alguns outros termos. Em Shankara, a gente encontra Atman como sendo idêntico a Purusha, sendo correlacionados esses 2 termos. E nos Upanishads, além de idêntico a Purusha, também é dito, nos mais antigos, também é dito que se correlaciona com Hamsa e com Brahman, né? Como no Rig Veda a gente já viu isso. Em hinos, em samhitas do Rig Veda, Atman aparece também como o primeiro princípio e como o espírito supremo. Os rishis são os grandes sábios da Índia, né? Também usariam nos seus textos, também aparece dessa forma, como Atman como ser primordial ou sopro de Brahman, mas não como um eu ou uma alma individual, né? Então, como eu disse, ia aparecer a relação entre Jiva e Atman. O ser ou a alma individual, o ser individual ou a alma individual nos Brahmanas é Jiva. Aquele autor, o Baldev Sharma, cita o Niruktam, que é
do Yaska. Yaska é um antigo gramático de sânscrito, que traduz, que refere que a palavra Atman é derivada de duas raízes, At, que significa mover-se constantemente, e Ap, permear, penetrar. Então, algo em constante movimento que preenche tudo. Nos Upanishads mais antigos, é visto como a face de Brahman presente no universo, a vida, o Om primordial, a Shakti inseparável de Shiva, como está no Shivaísmo de Kashmir, né? Que é uma filosofia Advaita. No Upanishad Brihadaranyaka, aquele que foi citado hoje no início da reunião, Atman é a única realidade, ao mesmo tempo não dual e presente em toda a multiplicidade. Somente ele é real. O instrutor Yajnavalkya, que é o instrutor dentro desse Upanishad, é quem está dando a instrução no Brihadaranyaka, afirma que Atman é infinito, ilimitado, indescritível, indestrutível, consciência incondicionada. É a unidade básica, o controlador interno, a presença imortal, é Purusha, como diz no Rig Veda. É o prana primordial, que a tudo permeia, e que está em constante movimento, e que define a vida em nós. O substrato último das coisas é consciência pura, que é a própria vida. Aqui que eu vou parar. Atman é um só, não há um meu Atman. Atman está nos seres, mas não é os seres. E aí eu marquei no livro algumas passagens que eu queria ler com vocês, e eu imagino que, como quase todos agora já estão com o livro, vocês podem ter algumas referências para trazer para a gente. Eu vou fechar o meu slide e vou abrir a palavra para a gente conversar um pouco. O que vocês teriam para trazer para a gente? Para comentar, para perguntar, para ilustrar, para trazer a mais. O que a gente pode conversar sobre isso? Vocês conseguem entender o que tanto eu estou tentando chamar a atenção, que eu acho que era o que o Alberto queria chamar a atenção, da importância da gente compreender a terminologia para poder compreender o que ele quer dizer com isso? Faz sentido? Vocês acham, essa é uma pergunta para a gente começar a conversa, vocês acham que tem algum valor a gente discutir isso?